Agora, a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da CWB, Agência de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Hoje, 5 de dezembro do ano de 2022. Vivemos a primavera no sul do Brasil. Hoje comemoramos o Dia Mundial do Solo e Dia da Acessibilidade, Dia Internacional do Voluntário. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o Exercício de Cidadania, com opinião forte. Cada um de nós pode e deve buscar seus direitos e também se manifestar contra aumentos abusivos, contra o desrespeito à lei, isso em qualquer atividade. Isso é um direito garantido pela nossa Constituição. O que não pode é causar desordem e desrespeito às leis. Isto é uma garantia constitucional. Vou expor aqui que você deve e pode fazer manifestação mais ordenada, como, por exemplo, um aumento de 30% do IPTU, você pode reclamar. E o primeiro passo é organizar uma manifestação. Manifestação aonde? Em frente à Câmara Municipal, porque é lá que os vereadores trabalham. Lá é uma casa de leis. Lá é o local certo. Lá é o local correto para qualquer manifestação. Assim, todos os manifestantes escolhem um representante para expor suas reivindicações aos vereadores desta Casa de Leis. Então, desse jeito, todos estarão amparados pela lei. Eu destaco isso para mais uma vez expor neste jornal que as manifestações em frente dos quartéis que acontecem em todo o país, elas estão erradas. Vou repetir, elas estão erradas. Por quê? Porque todos nós precisamos saber que os militares não têm esse poder constitucional. As manifestações devem ocorrer sempre nas casas de leis, isto é, nas assembleias legislativas e Congresso Nacional. Se lá os interesses da população não tiverem êxito, aí, quem sabe, os militares poderão se apresentar para uma solução. Os brasileiros primeiro precisam saber que o Bolsonaro perdeu no primeiro turno e também perdeu no segundo turno. Portanto, os interesses desta parte da sociedade brasileira não é maioria. A maioria da população escolheu o PT. Em uma democracia, é assim que funciona. A maioria vence. Então, é desse jeito a coisa e ponto final.
CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Precisão na informação. Empreendedores e municípios terão acesso à linha de crédito no Paraná Recupera, com condições diferenciadas para ajudar a acelerar a retomada das atividades e também a recuperação de estruturas públicas e privadas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias. A Fomento Paraná foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, com base na Lei Estadual número 20.164 de 2020, ao quê? A retomar o programa Paraná Recupera, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, e com a medida será disponível equalizar a taxa de juros, permitindo que os empreendedores que solicitarem crédito tenham custos apenas com correção monetária de 7,17% ao ano. O projeto ambiental Poliniza Paraná, desenvolvido pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e também do Turismo, foi destaque no 9º prêmio A3P do programa Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. Com o Poliniza Paraná, o governo do estado constrói jardins com colmeias para a criação de abelhas nativas sem ferrão, a fim de promover conservação da biodiversidade com o importante papel da polinização, que é o processo que garante maior qualidade de produtividade a frutos e grãos. Para saber, você precisa pôr na cabeça, sem abelhas nada consegue crescer na lavoura. Não espere até sentir dor na pele. É com este alerta que a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha anual do Dezembro Laranja, sobre a prevenção do câncer de pele. Ao longo de todo esse mês estão previstas várias atividades, entre elas mutirões gratuitos para identificar casos novos da doença e também atendimentos especiais que serão realizados em mais de 100 postos espalhados pelo território nacional. Informações sobre os locais de atendimento podem ser encontradas no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O programa Empreendedoras do Sul do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, direcionou 212 milhões de reais para negócios voltados às mulheres. Diversidade de gênero e inclusão nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Desde que foi criado, em março de 2021, apenas em 2022 foram movimentados 113 milhões de reais no valor total aplicado pelos empreendedores do Sul neste ano. Por exemplo, o Paraná atingiu 60 milhões de reais. O maior financiador, segundo destaque, está para o Rio Grande do Sul, com 40 milhões, e Santa Catarina, com 13 milhões.
Os recursos ajudam pequenos e médios empreendedores nas áreas de agropecuária, comércio, serviços, infraestrutura e indústria. A linha de crédito é direcionada a empresas que tenham ao menos 40% do seu capital social de sócias mulheres. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. O trabalho social com idosos do SESC é pioneiro no país e reconhecido pela ONU. Ele tem sido realizado no Paraná há mais de 40 anos e atualmente está presente em 32 unidades do estado. Em outubro, mês do idoso, a programação foi especial. O mês do idoso iniciou com a live A Revolução da Bela Velhice, com a antropóloga Miriam Goldenberg, no dia 3, com transmissão ao vivo pelo canal do SESC Paraná. Eu quero dar os parabéns para vocês, todas e todos que estão aqui comigo, porque significa que vocês estão alimentando a alma de vocês e das pessoas que vocês amam. É para dar mais qualidade de vida às pessoas. E assim atingir uma das prioridades do SESC, que é a qualidade de vida desse comerciário e depois que ele sai da área produtiva e começa a curtir a vida com 60 anos. Com o tema SESC, o Havaí é Aqui, a programação incluiu palestra, oficinas, apresentações artísticas e culturais, show de talentos, baile temático, entre outras vivências. O SESC está de parabéns, muito bom mesmo, foi assim maravilhoso, todo mundo está se divertindo, gostando muito. E eu não quero mais perder nenhum dos encontros, dos 60 mais. Alunos do curso de Cuidador de Idoso do Senac Caiobá foram convidados a participarem da programação. Para a gente que cuida também, é importante saber o que eles necessitam, até onde vai as dificuldades e os benefícios que eles têm como idosos. Precisão na informação. Levantamento de Sistema de Avaliação da Educação Básica 2021 mostra que somente 5% dos estudantes do ensino médio da rede pública têm aprendizado considerado adequado em matemática. Em 2019, foram 7%.
Em 4 estados, o índice de alunos prestes a concluir a educação básica na rede pública e com aprendizado considerado adequado em matemática não chega a 2% e não há nenhum estado do país que o indicador se destaque. O Espírito Santo, com apenas 11,2%, é o que possui o percentual mais alto para a etapa. Língua portuguesa apresenta uma situação melhor, mas os números ainda assim estão longe do almejado. 31,3% dos alunos do ensino médio da rede pública têm aprendizado adequado na disciplina. Em 2019, eles somavam 34%. O Instituto de Tecnologia do Paraná é referência nacional na realização de ensaios e embalagens para uso em contato com alimentos. O serviço foi desenvolvido para apoiar a indústria de embalagens e a indústria alimentícia no país, avaliando a conformidade desses produtos com regulamentações nacionais e internacionais. A embalagem para alimentos tem papel fundamental na cadeia produtiva da indústria alimentícia. Ela é responsável pela proteção de um produto, da fabricação até o consumo final. O vasto aparato de segurança da China agiu rapidamente para sufocar os protestos em massa que tomaram o país, com a polícia patrulhando as ruas, verificando telefones celulares e até ligando para alguns manifestantes para desencorajar novos atos. A polícia inundou os locais das principais cidades que receberam protestos, quando milhares se reuniram para expressar sua insatisfação contra a dura política de Covid-0 do país. Alguns pedindo por mais democracia e liberdade em uma extraordinária demonstração contra o líder chinês Xi Jinping. O governo do estado lançou o programa Qualifica Mais Nova Paraná, que oferece 10 mil bolsas de estudo em cursos na área de tecnologia, direcionadas a todas as idades. As bolsas abrangem as formações mais requisitadas pelo mercado. A iniciativa é da Superintendência Geral de Inovação, vinculada à Casa Civil, com o apoio da Secretaria Estadual da Administração e da Previdência. Por meio da Escola de Gestão, os cursos são da startup Primeira Plataforma Open Education, brasileira na área de tecnologia da informação, parceira credenciada pelo governo no programa. O Paraná teve saldo positivo de 10.525 empregos em outubro, o terceiro estado que mais gerou empregos no mês. Com o resultado, já soma 147.955 empregos gerados em 2022, se consolidando como o maior empregador da região sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado de outubro supera a soma da região norte e centro-oeste e 3 estados com populações maiores que o Paraná: Minas Gerais, com 8.463, Rio de Janeiro, 8.677 e Bahia, com 6.702. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos.
A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. O projeto de lei que regulamenta o lobby no Brasil foi apresentado através da PL 1202 de 2007, de autoria do deputado federal Carlos Zaratini, de São Paulo. Foi aprovada na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo, apresentado pelo deputado federal Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais. Agora, a proposta será analisada no Senado. A proposta trata do lobby junto a agentes públicos dos três poderes, determinando práticas de transparência e regulando o pagamento de hospitalidades. O texto define o lobby como representação de interesse a ser exercido por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio de interação presencial ou telepresencial. Isso com agente público, dentro ou fora do local do trabalho, com ou sem agendamento prévio. Sem dúvida, a deputada federal paranaense e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores foi a grande estrategista para Luiz Inácio Lula da Silva do PT voltar ao Palácio do Planalto, depois de passar quase 2 anos trancado na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Gleisi Hoffmann, do PT, também encontrou uma maneira perfeita de distribuição de fundo eleitoral, o que possibilitou a sigla do PT eleger 6 deputados federais e 7 deputados estaduais, no último dia 2 de outubro. Portanto, o PT tem 62 deputados federais em outros estados, que garantiram à legenda uma bancada de 68 cadeiras na Câmara, a segunda maior da casa, atrás apenas do PL, e 9 no Senado, na quarta, ao lado do MDB. Em primeiro o PL, segundo o PSD e União Brasil. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, aprovou um plano de ações sustentáveis para os próximos anos. Ele tem 3 eixos principais e, além de transferência de informações, e 11 ações de curto, médio e longo prazos. A nova meta aproxima ainda mais o banco do seu compromisso com a sociedade e com o ambiente cada vez mais verde. O primeiro eixo é relacionado a atividades e processos internos do BRDE, que deverá enfrentar o desafio de avançar sobre o projeto da Agenda Ambiental de Administração Pública, A3P. Nesse eixo, está prevista a melhoria do desempenho climático da organização nas emissões de gases, mas também a aquisição de bens e produtos mais amigáveis com o clima, como o carro elétrico recentemente adquirido pelo BRDE e outras ações positivas. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A decisão atinge aposentados que entraram na Justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Segundo entidades que atuam na área de direito previdenciário, agora passou a receber o benefício entre novembro de 99 e 12 de novembro de 2019 e possui contribuições anteriores a junho de 1994. Paralisar a privatização dos Correios seria um grande equívoco, segundo Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas,
a FGV, e também sócio da GO Associados. Ele afirma: seria um grande equívoco paralisar a privatização dos Correios, que deveria ter ocorrido há várias décadas. Porque poderia ter um serviço mais eficiente, liberar recursos para o Estado, se concentrar naquilo que é fundamental, que são os programas sociais, segurança, educação e também saúde. A afirmação é do especialista no assunto. O Brasil bateu o recorde de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza em 2021. Ao todo, quase 1 em cada 3 pessoas no país, o equivalente a 29,4% da população, estava em situação de pobreza e até pelo menos o ano passado, e quase 1 em cada 10 pessoas, 8,4%, estava na pobreza extrema. Os dados fazem parte da pesquisa sintética de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol Alegria do Povo com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny. Alô, amigos. Estamos em plena Copa do Mundo, lá no Catar. E a expectativa é que a seleção brasileira possa chegar ao hexacampeonato. Mas hoje, neste Recordar é Viver, relembrar uma das maiores seleções brasileiras de todos os tempos. A seleção brasileira tricampeã mundial em 1970. Uma seleção que teve como seu grande astro o extraordinário Edson Arantes do Nascimento Pelé, mas que teve jogadores exponenciais como o goleiro Félix, Carlos Alberto Torres, Wilson Piazza, Brito, que passou aqui no futebol paranaense, atuando pelo Clube Atlético Paranaense, o gaúcho Everaldo, Clodoaldo, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Paulo César Caju e outros. Realmente um elenco sensacional, um elenco extraordinário, comandado pelo técnico Aimoré Moreira. Foi o tricampeão do mundo, o Brasil. Depois ainda o Brasil conquistou mais 2 títulos mundiais, são 5 campeonatos brasileiros. E agora, lá no Catar, a busca da 6ª conquista. Difícil, sim, difícil. Todos os times de nível alto em condições de chegar. Alguns ficaram aí no caminho, foram eliminados, mas os que seguem firmes, fortes, pujantes. E as disputas desta semana serão realmente de emoções fortes. Recordar é viver. Muito grato, até a outra.
CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Mais notícias no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.